יחד, 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 כולם קדושה, חייש שלש, כולם קדושה. Shalom, pessoal. Boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez para a gente estar separando um pedacinho do domingo, para a gente estar estudando um pouquinho mais sobre o Criador e, especificamente, estudando o livro do Tânia, que a gente está acompanhando aí já tem um tempinho. E hoje a gente vai começar, então, o capítulo 13, tá? O capítulo 12 e o capítulo 13, eles se complementam bastante, tá? Porque é o mesmo assunto que a gente vai tratar, só que a gente vai aprofundar mais ainda, tá? No capítulo 12, a gente falou do Benoni, tá? Então a gente viu que era o Benoni, a gente falou que o Benoni é algo extremamente elevado, tá? Então o que o Tânia está buscando que a gente alcance é algo extremamente elevado, porque, como foi dito no capítulo anterior, que foi o capítulo 12, o Benoni, ele vai ser tentado, tá, a errar, porém, ele não vai errar, tá? O Benoni, a gente viu que é algo extremamente elevado, porque ele não vai cometer, a não ser salvaguarda alguns erros específicos que a gente viu na última aula, tá? Que são, de acordo com os sábios da Torá, e a Torá é muito difícil de você não errar, tá, ao longo da vida, mas num grosso, na maioria das coisas, o Benoni ele não vai falhar, embora ele se sinta tentado a cometer alguns erros, tá? Isso que a gente viu bem resumidamente no capítulo 12, tá? Já no capítulo 13, a gente vai continuar com o assunto Benoni, tá? Só que o Alter Rebbe vai trazer mais explicações e responder algumas dúvidas que ficaram no capítulo anterior, tá? Vai aprofundar mais ainda nesse capítulo 13. Então ele começa falando da seguinte forma. Ele começa com um trecho de Berachot na Torá, fala o seguinte: e serão julgados por ambas as inclinações. Ou seja, o Alter Rebbe começa a falar aqui que o Benoni ele vai ser julgado pelas duas inclinações, tá? Então, ele também pega um outro trecho aqui, que tem no Tanar, tá? Que fala ele, que é Hashem, tá? Mantém a mão direita do pobre para salvar daqueles que julgam a sua alma, tá? Esse é um trecho que a gente vê no Tanar, tá? E ele fala justamente isso. Ou seja, então, o Alter Rebbe começa o capítulo 13 com dois trechos. Um falando que nós somos julgados por nossas inclinações, e o outro que Hashem mantém a mão direita sobre o pobre para salvar daqueles que o julgam, tá? E o Alter Rebbe fala o seguinte: então, no segundo trecho que a gente vê, que Hashem mantém a mão direita para salvar daqueles que o julgam, aqueles que nos julgam, são justamente as nossas boas e más inclinações, tá? E o Alter Rebbe continua. Ele fala o seguinte: os sábios não disseram que o Benoni é governado pelo lado bom e pelo lado ruim, pela alma animal e pela alma divina. E sim que ele é julgado pela alma animal e pela alma divina. Ok? Ou seja, a gente viu nos capítulos anteriores, quem é dominado pela alma animal e alma divina é o Rashá, tá? O Benoni não. O Benoni ele é julgado. Okay? Julgado quer dizer que ele vai explicar agora um pouco mais para frente. Ele fala o seguinte: no Benoni é como se nós tivéssemos dois juízes, okay? Que expressam a sua opinião sobre sobre dado ponto de vista, okay? Mas a decisão dependerá do árbitro, okay? Então é como se a gente tivesse dois juízes na nossa cabeça, um falando uma coisa, o outro falando outra, e aí o Benoni ele vai escolher um dos juízes, que no caso do Benoni vai ser sempre
o Yetzer Tov, né? Que é a alma divina, a boa inclinação. Bom, mas como que isso funciona? O Alter Rebbe continua. Bom, o coração, a gente viu que o coração tem um lado direito e um lado esquerdo. Isso falando metaforicamente, tá? O lado direito, a gente viu que é o lado do sangue, o lado do coração, que não bombeia o sangue, que está relacionado então com justamente o lado bom, com a alma divina, e a gente tem um lado esquerdo, que é o lado que está ligado com a alma animal. Então, o Alter Rebbe fala o seguinte: o coração do lado esquerdo produz um desejo, tá? Então a pessoa vai ter um desejo que é proibido pela Torá, tá? Então, aquele desejo é produzido no lado esquerdo, ele vai gerar um desejo, vai gerar um discurso, ele vai, isso em fração de segundos, tá? De milésimos. Isso sobe até a mente da pessoa, e aí quando sobe para a mente da pessoa, para o cérebro da pessoa, vai acontecer o julgamento sobre aquele sentimento. Se aquele sentimento é um sentimento que a gente vai dar continuidade a ele, ou se é um sentimento que a gente vai cortar ele, ok? Então, o Alter Rebbe explica que é mais ou menos assim que funciona, então, dentro do Beinonim, tá? E o Criador, o Alter Rebbe continua, é o árbitro que escolhe sempre a boa inclinação e ajuda a nós não seguirmos, né, a alma animal, ok? Sim. E daí o Alter Rebbe continua, então. Bom, então a gente viu, só resumindo essa parte, então a gente viu que a gente tem 2 juízes e um árbitro, no caso do Beinonim, tá? Onde, quando o sentimento sobe para a mente da pessoa, vão ter esses 2 juízes, mas vai ter um árbitro, que é o Criador, que vai sempre escolher, vai ajudar o Beinonim sempre a escolher o bom pensamento, o bom sentimento, tá? E o Alter Rebbe vai explicar um pouquinho pra gente o que isso quer dizer. Então, fala o seguinte: então logo, o mal do Beinonim, o mal que o Beinonim está desejando, os prazeres do mundo, os prazeres do mundo, eles são muito fortes, tá? Então a vontade de errar no Beinonim é que nem no Urachá, é idêntico. Então, o mesmo desejo que a pessoa sente de errar, que o Urachá sente de errar, o Beinonim também sente de errar, tá? Por quê? Porque, segundo o Alter Rebbe, a alma animal, ela vai sempre unindo forças, vai sempre juntando forças para dar o seu ataque, para poder dominar a cidade, que é o nosso corpo, nem que seja uma fração de tempo. Então, o desejo que o Beinonim sente pelos prazeres do mundo é a mesma coisa do que o Urachá, tá? Não muda nada. E ele fala o seguinte: o Beinonim, o Alter Rebbe fala, o Beinonim não é forte o suficiente, assim como o Urachá, tá? Ele não é forte o suficiente para poder dominar essa alma animal, tá? Então, ele é bombardeado diariamente, como qualquer pessoa, a não ser que seja um tzadik, né? Nós somos bombardeados diariamente, constantemente, com a alma animal sempre querendo que nós façamos coisas que nós sabemos que é errado. E todo dia ela reúne força e continua fazendo seus ataques com o intuito de nos dominar. E o Alter Rebbe fala, logo, o que impede então o Beinonim de resistir a isso? Porque nem todo momento a gente está bem, nem todo momento a gente está, às vezes, uma força de vontade de conseguir bloquear um animal. Então, qual o segredo então que o Urachá não consegue fazer, que o Beinonim consegue fazer, tá? E o Alter Rebbe fala o seguinte: o segredo é a mão direita do Criador. Como a gente viu no trecho, na segunda frase no início desse capítulo. Hashem mantém a sua mão direita sobre o pobre para salvá-lo daqueles que julgam a sua alma. Ou seja,
No caso do Benonim, o Benonim ele já está num nível onde a mão direita do Criador ele já tem uma abertura com o Criador de uma forma que a mão direita do Criador, a luz divina, vai sempre irradiar sobre ele e vai sempre fazer com que o bem prevaleça sobre o mal. Mas então, peraí. Então, qual é a diferença do Benonim por Achar? O Benonim, o Tânia fala que ele é muitas vezes chamado de Querachá. Querachá se traduz como se fosse um Urachá, tá? Porque a diferença do Benonim por Achá só é a seguinte, é que no Urachá ele não tem ainda uma sensibilidade, ele não tem uma conexão com o Criador o suficiente para poder sentir a mão direita do Criador sobre ele, tá? O Benonim tem. Então o Benonim, ele tem uma sensibilidade, ele tem um nível, tem uma qualidade espiritual maior do que o Urachá, então ele sempre sente o auxílio do Criador nos momentos em que ele se vê diante de um desafio. Então por isso que o Benonim sempre vai conseguir, então, optar pelo caminho certo, pelo caminho da divindade e não pelo caminho da alma animal, tá? Porque ele sente a mão direita do Criador sobre ele. Então ele sente que ele tem que fazer o certo, ok? Essa é a grande diferença do Benonim por Achar. Porque se você pegar as outras qualidades, é a mesma coisa. Ambos são tentados pela alma animal. A alma animal pode ser forte nos dois, tá? Só que o Benonim, ele vai ter, então, vai sentir essa mão direita do Criador sobre ele, e ele vai sempre conseguir dizer não aos desejos da alma animal, tá? E o Alter Ebe, então, agora volta num trecho que a gente viu lá no capítulo 1, tá? Que eu falei que ele ia responder um pouco mais na frente, mas a gente vê que algumas respostas a gente precisa de um pouco mais de... ter um pouco mais de base para poder entender o que o Alter Ebe está querendo falar para a gente. Então a gente viu lá no capítulo 1 uma frase da seguinte forma: mesmo que todo mundo disser que tu és um tzadik, em teus próprios olhos considera-se como um urachá. Como um urachá é um querachá, como um urachá é um beinonim, tá? Então, na verdade, quando os sábios estão falando isso, mesmo se todo mundo disser que tu és um tzadik, não considere-se em teus próprios olhos como um... Considere em teus próprios olhos como um urachá, tá? Por quê? A gente tem que se sentir como se a gente fosse um beinonim. Mas por que a gente não pode se sentir como se fosse um urachá? A gente viu isso no capítulo 1. Se a pessoa ela se considera um perverso, ela já está cometendo lashon hará sobre ela mesma, tá? Então, se ela se considera um perverso, não tem como. A pessoa vai ficar com uma autoestima mais baixa e ela não vai conseguir servir o Criador com felicidade. Porque uma das coisas que o judaísmo traz para a gente é que tudo que a gente faz para o Criador, com o Criador, todo serviço divino ele deve ser feito com alegria, tá? Deve ser sempre profundo e com alegria, sempre feliz. Então, se você se considera um graxá, isso vai atrapalhar no seu serviço divino. Então, quando a gente estava lá no capítulo 1, que o Alter Ebe falou que ia explicar isso depois, é justamente isso. Que, na verdade, a gente não deve se considerar um tzadik também, tá? Nem um urachá. O urachá, eu já expliquei. E por que a gente não deve se considerar um tzadik? Também pode surgir essa pergunta, né? Porque, poxa, a gente não tem que servir o Criador com felicidade? Bom, se eu pensar que eu sou um tzadik, né, eu vou ficar bastante feliz, eu sou um tzadik. Só que o Alter Ebe também fala, bom, não pode ser nem 8 nem 80, né? Por quê? Se você se considera que você é um tzadik, o que vai acontecer? Bom, então toda vez que você cometeu um erro, cometeu uma transgressão, toda vez que você fazer algo errado, o que vai acontecer com você? Você vai ver que você não é um tzadik, você vai acabar se frustrando e você vai acabar afetando mais uma vez a tua autoestima
e o teu serviço divino com o Criador. Porque você não é um tzadik, ok? Então, o Alter Rebbe fala o seguinte, então a gente não deve se considerar nem um tzadik, nem um urachá. A gente deve se considerar um querachá, como se fosse um urachá, que é um beinonim, tá? Por que isso? A gente deve procurar sentir que a mão direita do Criador sempre está do nosso lado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que procurar entender que, cara, todos os momentos difíceis que a gente está passando, sempre quando a gente pensar em deslizar, em errar, você não está sozinho naquilo ali. Você está junto com o Criador. O Criador é o que é mais próximo de você. Não existe nada mais próximo de você do que o Criador. Não existe nada mais íntimo com você do que o Criador. Por isso que a gente deve se considerar um Benonim, porque o Benonim, 100% do tempo, toda vez que ele vai errar, ele sente a mão direita do Criador sobre ele. Toda vez que importa que ele está diante de um desafio, ele sente a mão direita do Criador sobre ele. Ele pode não ser perfeito, ele pode ter os desejos dele que são contrários à Torá, mas ele não vai errar, porque ele sabe que o Criador está com ele em todo o momento. Tá? Então é isso, pelo menos na minha interpretação, nessa parte, que o Alter Rebbe está querendo trazer para a gente. E, continuando. Sim, tem um comentário aqui que eu esqueci de fazer. Tá, isso daqui a gente já chegou a ver no capítulo anterior, mas o Alter Rebbe repete de novo, tá? Mas não foi dito, segundo o capítulo anterior, que o Benonim supera a alma animal? Sim, ele supera a alma animal, mas ele só vai superar a alma animal 100%, que nem a gente viu no capítulo anterior, quando ele está efetivamente no serviço divino, ou seja, quando ele está fazendo oração, quando ele está meditando, quando ele está lendo Torá. Então, quando o Benonim está fazendo um serviço divino, estudando, orando, meditando, ele consegue se concentrar, ter uma kavaná, ter uma intenção ali de se conectar com o Criador, e durante esse momento, sim, ele vai estar 100% superando a alma animal. E a alma animal, durante esse momento, ela sabe que ela não tem poder sobre o Benonim, então ela adormece, tá? Ela fica quietinha. Ela sabe que ali ela não vai ter vez. Bom, e o segundo comentário. Sim, o segundo comentário, então, é a conclusão do Alter Rebbe, né? Então, logo, o Benonim, ele não vai pecar por conta da mão direita do Criador sobre ele, tá? Assim, a parte da autoestima eu já cheguei a falar. Sim. Então, sim. Nessa daqui eu já comentei, que é a parte do serviço divino. O quanto atrapalha, né, você se considerar um orachá e o quanto atrapalha você se considerar um tzadik também, tá? Bom, sim. E daí entra um comentário que os rabinos fazem também, né, sobre o perigo da alma animal, tá? No caso foi do Rabino Mihan, comentando sobre o Tânia, que ele fala também, alertando também, né, não só o Benonim, mas o Urachá, que quanto mais a pessoa usa a alma animal, quanto mais a alma animal vai ganhando força, quanto mais a alma animal vai se encorpando, então, nos seus pensamentos, na sua fala, na sua ação, mais forte ela fica. Então, os rabinos comparam a alma animal como se fosse um músculo, tá? O músculo, quanto mais você usa o músculo, mais forte ele fica. Se você vai na academia e você malha a perna todo dia, você vai ficar com a perna grossa, musculosa. A alma animal é a mesma coisa. Quanto mais você dá ouvidos para a alma animal,
quanto mais você usa a alma animal, mais poderosa ela vai ficar. E o contrário também. Quanto mais a gente dá voz, quanto mais a gente tem boas ações, bons pensamentos e boas falas, mais a gente vai fortalecer a nossa alma divina também, tá? Então, avançando para a segunda parte aqui desse capítulo. Bom, então o Walter Heber continua. Mesmo que se estude com afinco a Torá, isso não quer dizer que o mal dentro de você está mais fraco e continua alojado no lado, mas sim que ele continua alojado no lado esquerdo. Mas Hashem concedeu para todas as pessoas, que o Walter Heber fala, a supremacia da mente sobre o coração. Ou seja, como a gente está vendo aqui, como o Walter Heber fala, estudar a Torá não quer dizer que você conseguiu eliminar o mal dentro de você. E sim que ele está mais fraco, mas ele continua lá alojado. Quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você se liga ao Criador, mais fraco ele vai ficando. Mas não quer dizer que ele está morto, não. A alma animal só está esperando a hora de fazer um ataque ali para poder te desestabilizar. Né? Mas como o Walter Heber fala, isso é acessível para qualquer ser humano, que é a supremacia da mente sobre o coração, tá? A nossa mente deve guiar o nosso coração, e não o nosso coração, os nossos sentimentos devem guiar o nosso destino, a nossa mente, tá? Logo, a alma divina pode dominar a pequena cidade, que é o corpo, pois quando nos enchemos de Torá, do pensamento, na fala e na ação, esse domínio se torna mais fácil. Ou seja, quanto mais a gente se liga com a Torá, quanto mais a gente se liga com boas ações, boas falas, bons pensamentos, mais a gente se torna um veículo para o Criador. E o Tânia usa muito esse termo, né? Veículo. Por que veículo? Imagina uma carroça, tá? Você tem a carroça lá e a carroça não vai sair do lugar sozinho. Okay? A carroça precisa ter um guia, tá? Então, quando você se liga com o Criador, o que vai acontecer? Quando você se interage com o Criador, quem vai direcionar essa carruagem, esse veículo, é justamente o Criador, ok? Bom, continuando então. Então, a alma divina, Walter Heber continua, na essência, está em igualdade com a alma animal. Ou seja, é 50-50, 50% de poder para cada uma, né? A gente tem livre-arbítrio, né? Se tratando de decisões. Bom, então a alma divina se fortalece nos momentos das rezas, nos momentos dos estudos, tá? Mas tudo isso, você rezando bastante, você estudando bastante Torá, isso não quer dizer que você eliminou a sua alma animal, tá? Isso não quer dizer que você matou a sua alma animal, tá? E o Walter Heber fala, então quanto mais você estuda isso, quanto mais você se aproxima do Criador, mais a gente consegue entender o trecho de Bereshit, né? No capítulo 25, versículo 23, que o Walter Heber fala que esse trecho que quer dizer isso daqui para nós, né? E uma nação prevalecerá sobre a outra, que é quando a gente vê sobre Esav e Jacó, tá? Então, e uma nação prevalecerá sobre a outra, o que os sábios dizem? O que isso quer dizer? O que esse trecho está falando para a gente? Ah, tem um outro trecho também que os sábios falam, né? Quando este se ergue e prevalece, o outro cai. E quando o outro cai, o outro se ergue. Ou seja, o que os sábios e a Torá está querendo dizer nesse trecho, segundo Tânia? Está querendo falar justamente da luta da alma animal com a alma divina, tá? E uma nação prevalecerá sobre a outra, quer dizer o quê? Quanto mais a gente se conecta com o Criador, quando chega no nível de Beinonim, a sua alma, uma nação prevalece sobre a outra, tá? A alma divina vai sempre se prevalecer sobre a alma animal, a custo de luta, de guerra, mas sempre vai conseguir, tá?
E quando uma se ergue, outra se prevalece, e outra cai, e outra se ergue, quer dizer o seguinte, que ou você está em domínio da alma divina, ou você está em domínio sobre a alma animal. Não tem um meio termo, tá? No caso do Urachá, né, que é mais fácil, até cabe melhor essa explicação, no caso do Urachá, vão ter momentos que ele vai estar sendo dominado pela alma divina, e vão ter momentos que ele vai ser dominado pela alma animal, tá? Tudo isso depende do nível do Urachá também. Quanto mais baixo, maior o tempo de dominação da alma animal, tá? E o Terebe continua. Então, a alma divina ganha força contra a alma animal na Gevurah, tá? Gevurah é a severidade, pode ser traduzido também como força. Então, a alma divina ganha força contra a alma animal na Gevurah e na Binah. Binah quer dizer justamente entendimento, tá? Binah pode ser traduzido como entendimento. Pois somente com força e o entendimento sobre a alma animal a pessoa é capaz de lutar e prevalecer sobre a alma animal. E se a gente for ver até agora que a gente estudou no capítulo, é realmente isso, né? Como que você vai ter noção da mão direita do Criador sobre você constantemente? Através do momento que você tem um entendimento sobre isso. A partir do momento que você tem um entendimento que o Criador está do seu lado, está junto com você nos momentos difíceis, você vai conseguir sentir a mão dele. A mão dele sempre vai estar lá. Só que é questão de percepção sua, ok? E você desenvolver a sua percepção. Então, mas como que você desenvolve isso? Com entendimento, ok? E como que você resiste aos desejos da alma animal? Com força, tá? Gevurah é força, é severidade, é resistência, é resiliência, tá? Então, essas duas sefirotes são as que são mais, segundo o Tânia, responsáveis por bloquear aí a alma animal, tá? Então, continua. Assim, quando a alma divina ganha força sobre a alma animal, Ein Sof, sem fim, Hashem, gera um amor ardente dentro da pessoa. E a Sitrarach, que é o outro lado, a alma animal, é subjugada pela alma divina. Okay? Ou seja, então, quando a gente chega nesse nível, a gente vai desenvolver, então, um amor ardente pelo Criador, tá? E esse amor pelo Criador vai ser responsável, então, por subjugar a alma animal. Subjugar, evitar, né, a alma animal. Mas aí o Alter Rebbe abre uma explicação aqui para falar para a gente. Mas somente o tzadik é aquele que consegue subjugar totalmente, 100%, a alma animal, tá? E o tzadik é o único que pode falar: meu coração está vazio dentro de mim, tá? Isso é um trecho de Salmos que o rei Davi fala isso. Que quer dizer, e meu coração está vazio dentro de mim. Vazio, em hebraico, quer dizer halal. Halal é vazio ou morto, tá? Então, o que o rei Davi quis dizer? O rei Davi, ele conseguiu matar o seu Yetzer Hará, ok? E os sábios falam, né? O Talmud fala que o rei Davi fez isso através de muito jejum, tá? E já Abraão, ele conseguiu também fazer isso, mas ele transformou o seu Yetzer Hará em Yetzer Tov, tá? Ele transformou, que é uma característica também do tzadik, é transformar as trevas em luz, tá? Bom, tem um comentário aqui. Ah, sim, e o Alter Rebbe também fala, né? Então, mas o único que consegue fazer isso de forma total, 100%, como a gente viu nos capítulos anteriores, é o tzadik completo, tá? Porque o tzadik completo, ele despreza e abomina completamente o mal
com um ódio completo, tá? Então o tzadik é o único que consegue fazer isso, tá? Ele consegue fazer isso com total maestria. Então ele não entende ele não consegue entender. Ele tem um ódio muito grande pelo outro lado, né? Por tudo que não está ligado à divindade, ok? Então, peraí. Tá, então vamos lá, para o final dessa segunda parte. Então, o mal no Benoni está adormecido e acorda sempre que vê a oportunidade e desperta, a não ser durante os momentos que a gente viu, específicos, que são os momentos onde a pessoa está fazendo serviço divino. Tá? E daí o Alter Rebbe também traz um comentário que ele fala, até que o Rodrigo perguntou na aula passada se existem níveis de Benoni, tá? E o Alter Rebbe aqui explica que sim, existem níveis de Benoni. Então, como que ocorre? A gente viu que o Urachá, por exemplo, tem níveis de Irachá, né? A gente viu que o Urachá mais elevado é aquele Urachá que raramente a alma animal domina ele. Então, raras ocasiões a alma animal consegue dominar ele e ele se vê do lado, então, dominado pela alma animal. Já no meio do Benoni, como que é feito essa divisão dentro do Benoni? O Alter Rebbe fala, então, que o Benoni, que é mais elevado, ele passa a maior parte do tempo com a sua alma animal adormecida. Então, é um Benoni onde, por mais que ele não esteja fazendo um serviço divino ali, tá? Ele vai ter a alma animal adormecida. Então, raramente, vira e mexe, então a alma animal vai tentá-lo, tá? Então, essa é a diferença então, dos níveis do Benoni. Quanto menos ele é tentado pela alma animal, mais alto é o nível dele, tá? Bom, então vamos lá, continuando. A terceira e última parte. E daí segue o seguinte trecho. O Alter Rebbe agora, nessa última parte, ele vai falar sobre servir o Criador, tá? No capítulo. E ele faz a seguinte pergunta, que é uma pergunta muito boa, né? O Benoni, ele serve o Criador verdadeiramente? Será que ele serve o Criador de verdade? Será que o serviço do Benoni é um serviço verdadeiro? Bom, a verdade ou realidade, como o Alter Rebbe fala, é algo imutável, tá? Então, a verdade é algo que não muda, tá? Então, o Benoni, até agora, até onde a gente viu, o Benoni ele só obtém o Benoni ele só obtém a plenitude da conexão com o Criador durante a reza, durante meditação, durante um estudo de Torá. Então a gente viu que durante esses momentos a alma animal dorme e nem perturba o Benoni, tá? Porque durante esse momento ele está focado 100% no Criador. Já o Tzadik, a gente viu que o Tzadik vive 100% conectado com o Criador, tá? Tzadik é um nível incrível, tá? Benoni também, mas o Tzadik é algo... É à toa que são raros os Tzadiks, né? Mas daí surge a pergunta, bom, então quer dizer então que o Tzadik ele faz um serviço verdadeiro e o serviço então do Benoni só é verdadeiro quando ele está orando e o do Urachá, então, tadinho, o Urachá, então, nem serviço faz para o Criador. Será que é isso? O Alter Rebbe vai explicar para a gente. Então, fala o seguinte. Quanto mais alto o nível da alma, menor a preparação para despertar o amor pelo Criador. Okay? O Tzadik ele já tem um amor desperto, completo, perfeito pelo Criador. Então, o Alter Rebbe fala o seguinte, cada nível ele tem uma qualidade de verdade, tá? Por Hashem.
Logo, não existe uma única verdade, segundo Tânia, tá? Por quê? Porque cada pessoa tem uma qualidade específica, cada pessoa tem um nível que ela tá. Então, cada pessoa tem uma qualidade de verdade que ele sente por Hashem. Cada pessoa tem uma conexão com Hashem. E cada pessoa tem uma qualidade de conexão. O tzadik vai ter uma conexão, uma qualidade muito alta de conexão com o Criador. O Benonim também, só que mais baixo do que o tzadik. O Urachá também, se ele for um Urachá, né, com um pouco mal dentro dele. Também pode ter uma qualidade alta, mas vai ser uma qualidade menor do que o Benonim, tá? Pois na verdade, como o Alter Rebbe fala, deixa eu ver aqui. Sim. A luz do Criador, ele vem dos níveis mais altos até os níveis mais baixos. Então, como o Alter Rebbe fala, desde os níveis mais altos até os níveis mais baixos, cada um consegue captar de uma forma, ok? Então, cada um possui uma conexão, cada um possui uma realidade, uma verdade sobre a sua servidão, sobre a sua conexão com o Criador, tá? Mas aí surge a pergunta, né? Mas o que é verdade e o que é realidade? Então, o Walter Heber continua. Então, a conexão com o Criador, essa verdade ou essa realidade, essa percepção que cada um tem pelo Criador, ela se estende infinitamente, porque não tem limite de conexão com o Criador. Okay? Como a Hashem é infinito, o nível de conexão que existe para você se conectar com ele é infinito. Tá? É algo que você nunca vai obter, mas é algo que você sempre pode aprimorar infinitamente. E para cada aprimoramento que você tem, você vai transformar a sua verdade, sua realidade em outra coisa, tá? Mas não quer dizer que aquela realidade anterior que você tinha era falsa, só é algo mais refinado, tá? Mas não deixa de ser uma verdade, não deixa de ser uma realidade, tá? Então, logo, cada nível serve realmente a Hashem, tá? Cada nível ele vai servir ao Criador, só que cada um no seu nível e cada um com a sua qualidade, tá? Porque, como a gente viu, a luz do Criador, ela vai desde os mundos superiores até o mais baixo de todos. Então, como os comentaristas do Tânia falam, então, a gente deve fazer de tudo para refinar a nossa qualidade, a nossa conexão com o Criador. Mas os níveis não devem ser comparados. Ninguém pode falar que serve mais o Criador do que o outro, tá? Porque se ambos estão procurando servir o Criador, cada um está servindo o Criador com a sua qualidade e com a sua realidade, com a sua verdade, tá? E com isso, então, a gente fecha o capítulo 13. E é isso. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. É um capítulo um pouquinho longo, né? Mas é isso aí. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar. Não sei se ficou claro, tá? Eu acho que tinha uma pergunta aqui que colocaram, vou colocar aqui para ver. Mas podem perguntar aí, deixa eu montar aqui um pouquinho. Já falei muito. Para mim tá ótimo, William. Não deixou sombra de dúvida. Está perfeito. Melhorar a estrada. Eu vi aqui que o Aloysio, ele perguntou o que é servir o Criador. Aloysio, servir o Criador é quando você se liga à divindade, tá? Como a gente viu nos capítulos anteriores, não existe meio termo. Ou você está com a divindade, ou você está com a Citraraha, que é o outro lado. Mas a gente viu que a Citraraha, o outro lado, não quer dizer que o outro lado é ruim. O outro lado é neutro. Tá? Tudo vai depender de como você vai se relacionar com esse outro lado. Ok? Então, quando o Tânia está falando aqui de servir o Criador é tudo que está ligado com a Torá. Tá? Então, tzedakah, o estudo de Torá, você ajudar os outros, você ter pensamentos positivos, palavras boas, boas ações, e
boas ações, no caso são ações, óbvio, né, ligadas com a Torá. Então, toda vez que você está tendo esses pensamentos, essas falas e essas ações, você está se ligando à divindade, você está servindo o Criador. Ok? E isso que é servir o Criador. Servir o Criador é você cumprir as mitzvot e procurar fazer tudo certinho de acordo com o que a Torá fala. Tá? Isso é servir ele. E o E neutro... só fazendo um link, Lilian, como você citou a Sitra Ahá, ontem foi falado até disso, né? Que a Sitra Ahá, na verdade, ela é uma força de oposição ao Criador, mas que ela é uma ação do próprio Criador, né? Ela coloca ela é essa dificuldade, né, da nossa natureza em fazer o serviço ao Eterno, mas para que esse serviço também traga méritos, né? Isso aí, porque senão não teria o livre-arbítrio, né? Que se não tivesse o outro lado, a gente ia ser que nem... Eu estou lendo um livro que é muito bom, ele se baseia do Rabino Adin, que é o Pronunciamento Divino sobre a Terra. É um livro muito bom e é baratinho, é R$20 ele. E ele fala justamente isso, Rodrigo, quando fala da Sitra Ahá, que, por exemplo, um anjo ele é estático, ok? Ah, mas um anjo é elevado? Pode ser um anjo elevadíssimo, mas o anjo ele é estático. Ele não tem, sabe, não existe dentro dele a vontade ou o desejo de não servir o Criador. Ele só serve, ele é automático. Mas a gente não, a gente tem livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio é justamente de querer servir ou não ao Criador. Mas você pode ter certeza, se você não serve, como a gente viu, ou você está do lado da divindade, ou você não está do lado da divindade. Quando você não serve o Criador, cara, você vai servir alguém. Você vai servir o Egito, vai servir o faraó. Alguém você vai servir, não tem jeito. Se você servir o seu ego, você está servindo o Egito, está servindo o faraó. Alguém você vai servir. Aí só que você vai escolher quem você vai servir, cara. É com você. E esse é. Só que você só consegue. E é aí que vem a elevação espiritual. Né? A elevação espiritual vem dessa batalha, dessa luta, entendeu? Porque quanto mais a gente vai batalhando, aqui nem o Walter falou aqui no final, a gente vai refinando a nossa qualidade de servidão com o Criador. A gente melhora a nossa realidade, nossa verdade. Pô, tem muita coisa que eu pensava e que eu agia, às vezes, não era mais pensamento mesmo, que eu tinha antes do judaísmo, mas assim, que hoje em dia eu já tenho outro pensamento, cara, outra coisa. E eu ficava pensando, caraca, eu pensava dessa forma, enxergava o mundo de outra forma, agora já enxergo de outra. Entendeu? Isso quer dizer que você está transformando, que você está evoluindo. Entendeu? Só que só vem, o que te permite isso, graças a Deus, é o outro lado. Sem o outro lado que não está ligado com a divindade, você não tem essa chance. Não desenvolve o mérito, né? Não desenvolve. Sem o água, como você vai saber o que é o doce? Não, inclusive, a Paraxá que a gente terminou ontem, que é a Paraxá de Irê, ela traz justamente isso. Né? Eis que ponho hoje diante de vós a bênção e a maldição. Aí como você recebe a bênção? Tem um código. Se obedecerdes os meus mandamentos, fazendo fielmente cada coisa. Como recebo a maldição? Tem um código. Se não obedecerdes. Ou seja, então assim, o livre-arbítrio ele está ali, a escolha está ali, e as consequências já estão ali. Está tudo avisado. Então, é sempre mais fácil optar pelo não, né? Não obedecer. É sempre o caminho mais fácil. Tá entendendo? Agora, o obedecer, o fazer algo, por isso que a bênção ela foi dita diante do Monte Gerizim, né? E a maldição diante do Monte Ebal. Né? Pelas duas formas você se eleva, sim, mas pelo Monte Ebal você pode não chegar lá, porque é o caminho de maldição. Pedras soltas, né? É um caminho trapaceiro. Então, você pensa que é fácil, vê uma terra mais ou menos batida e você entende que, não, essas pedrinhas aqui, mas quanto mais você sobe, mais aumenta a dificuldade. Né? Agora, a bênção não. Você tem um esforço e um descanso. Tem um outro esforço e um descanso. Gerizim significa cortes, né? Seria como se fosse uma escada gigante. Então, você se esforça para subir uma parede, mas depois você tem uma área plana. Então, a cada esforço é seguido de uma bênção. Então, assim, a escolha está ali. Quando você olha para o Monte Gerizim, você acha que ele é mais difícil. E o Monte Ebal acaba sendo mais fácil.
Só que aí que está o engano, né? Quando a gente procura facilidade, a gente acaba caindo, né, na cilada da preguiça, né? E não se desenvolve. Perfeito. Pô, Rodrigo, isso tudo, cara. Esse meu também é o mesmo significado daquela história do Talmud, né? Do Rabino Yehoshua, que ele quer ir para Jerusalém, e ele pergunta para o menino, qual o caminho que eu vou seguir? O menino fala, olha, você tem um caminho curto e longo, e um caminho longo e curto. É isso aí. E aí ele começa a ir pelo caminho curto e longo, né? Que ele tava com pressa, pensando que era o mais fácil, né? Só que no caminho curto e longo ele começou a notar que tinha muitos perigos, tinham assaltantes, tinham ladrões. Então ele voltou e foi pelo caminho longo e curto. O caminho longo e curto era um caminho tranquilo, sem bandidos, sem nada, super seguro, super bom, super plano, porém era um caminho que dava mais trabalho, porque ele era mais longo. É mais Você teria que longo. andar mais. Porém, era mais tranquilo. O outro não, te dava a sensação de ser mais fácil. Mas não era nem fácil e era extremamente perigoso. Que é justamente isso, né? Que é Por o isso que outro... os sábios, eles dizem, né, para a gente agradecer as dificuldades, porque é a partir daquela dificuldade que a gente vai se desenvolver. Agora, a tendência do nosso ego é querer facilidade em tudo, né? o ser humano gosta de mole, essa é a verdade. É. A gente gosta muito de mole. E esse é o nosso mal, né? É. E é justamente aquilo que a gente entende como bom, que é a facilidade. Você vê o mundo espiritual como funciona, né? Ele é totalmente o contrário do nosso ego, o contrário da materialidade. Isso aí, perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Ótima colocação. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, você. Você falou sobre que a gente tem uma força chamada Gevurah, para se livrar da alma animal. Eu queria saber que força é essa e exemplo, para me entender, para se livrar. Tá. A Gevurah, nos capítulos iniciais do Tânia, a gente viu que dentro do... A gente tem duas estruturas espirituais, uma interna e outra externa, tá? A externa é o pensamento, a fala e a ação, que é onde a alma se veste para poder se expressar, tá? Só que tem uma outra característica da alma, que é uma característica interna, que são as sefirotes, tá? A gente tem 10 sefirotes dentro da gente. E essa sefirotes que o Alter Rebbe falou, foram duas, né? Na verdade, é o entendimento e a Gevurah. O entendimento é a mãe da Gevurah, tá? Porque quando a gente olha a estrutura... É porque eu não tenho uma foto aqui, mas acho que tem uma foto aqui no Tânia, eu já fiz um desenho. Quando a gente tem aqui, deixa eu virar aqui. O desenho não é muito bonito não, mas não sei se vai dar para ver aí. Deixa eu só abrir a tela aqui. Aqui. É mais ou menos esse desenho aqui. Aqui em cima a gente tem Keter, tá? Aqui do lado esquerdo, né? Então, ó, aqui a gente tem Keter, aqui a gente tem Binah, que é entendimento. Quem banha Binah, quem banha Gevurah é Binah, que vai descendo. É sempre de cima para baixo, tá? Então, do lado esquerdo a gente vai ter Keter sempre, na ponta Keter. Aqui vai ter Binah, entendimento, e aqui vai ter Gevurah. O que o Alter Rebbe quis trazer para a gente aqui? Como que a gente vai obter Gevurah? A gente vai obter Gevurah com o entendimento, tá? Então, trabalhando o nosso intelecto, o que o Alter Rebbe está sempre falando para a gente? Primeiro, para a gente trabalhar nosso intelecto, porque a gente sabe que o pensamento tem que estar acima do coração, tá? O intelecto na frente das emoções. E o que acontece? Como você vai desenvolver esse intelecto? Como você vai desenvolver esse conhecimento pelo Criador? Com entendimento, tá? Estudando, procurando estudar cada vez mais, procurando entender as coisas cada vez mais, tá? Porque isso vai te dar força, tá? Porque é como se fosse o seguinte, Mosânia. O que vai te dar força? Imagina que você vai fazer uma prova, você tem um desafio. A gente tá falando de prova, né? E aí você tem uma prova. Dá para ver o desenho aí, William?
Dá para ver, ó. Ah, o Rodrigo conseguiu, ó, pegar um desenho bom. Ó, lá em cima, Da Keter. vida, né, que chama essa árvore da vida, né? Isso, são as Sefirotes. Isso aí. Ó, lá em cima, Keter, Binah e Gevurah, que é o número 5, tá? E o que acontece? Quando você tem um entendimento, é como se você entendesse o outro lado, entendesse o rival. Não vou falar inimigo porque a tua alma animal não é teu inimigo. A tua alma animal é o veículo que você tem para poder se elevar mais. Mas ela é a tua rival, ela está querendo lutar com você, ok? Imagina que você vai fazer uma prova. Se você estuda para a prova, se você estuda para aquela banca que você vai fazer a prova, a chance de você passar naquela prova é muito alta. Por quê? Você está estudando, você está tendo um entendimento sobre aquela banca. E o que vai fazer você passar na prova? A força, a persistência de estar estudando todo dia. Isso é Gevurah, entendeu? Gevurah é insistência, você está ali direto, é força, é levantar, é lutar. Isso é Gevurah, entendeu? E a gente só consegue desenvolver Gevurah para poder combater a alma animal, que o Alter Rebbe estava falando aqui pra gente, entendendo a alma animal, entendendo a alma divina, entendendo como a gente faz para poder se elevar, entendeu? Que nem o Sun Tzu fala, né? Se você quer ganhar uma batalha, se você não se conhece e nem conhece o teu oponente, 100% de chance de você perder. Mas se você se conhece e se você conhece o seu oponente, a chance de você vencer é 100%. Entendeu? Então é isso que o Walter Heber está querendo trazer pra gente. Deu para entender? Sim, deu sim. Obrigada, viu? Bem, Ah, que isso. Ah, obrigado. Mais alguma dúvida? Aproveita aí, pessoal. Vamos gastar o professor. Se eu não souber, ó, tem o Rodrigo aí, tem o Renato. Vou jogar minha bola pros outros, se não souber. É que o seu estilo de aula ele é muito bom, que na verdade ele não deixa dúvida, né? Então a gente meio que acaba procurando algumas perguntas só para manter, né, o diálogo mesmo, porque é muito, muito esclarecido. O Aloysio falou aqui. É a nossa natureza? Isso, Aloysio. Isso aí é a nossa natureza, Aloysio. Perfeito. E cada um, como eu falei, as Sefirotes são... É a característica da alma, é a sua natureza, entendeu? A gente vê lá na Torá, você vê Abraham, ele é muito bondoso, você vê que ele recebe as pessoas, ele é muito acolhedor, porque ele é a representação da Sefirá de Hesed, que é bondade, que é... Ele é uma pessoa muito amável. Quando você vê Yitzhak, ele já é mais na dele, mais contido, mais estável. Então, ele é Gevurah, é a representação de Gevurah. E daí vai. Okay? Cada pessoa tem uma natureza e cada pessoa normalmente tem um desvio que é natural, tá? Para alguma sefirá. É normal. É como se fosse a tua natureza. Cada um tem uma característica. Pode falar, Luísa. É que na religião a gente aprendeu lá, né? Aprendi não, que a gente não desaprendeu, né? Que isso tudo que você está ensinando aí era um anjo, né? Botasse um anjo de luz e um diabinho do lado esquerdo, né? Que fazia a gente pecar, essas coisas, entendendo? E aí hoje a gente já está aprendendo do modo certo. Isso aí, ó. Cara, o diabinho é a melhor coisa que tem no mundo, porque ele é ele que vai te ajudar a se elevar. É maravilha. Se não fosse ele, a gente estaria estático, imutável. E a gente não teria livre-arbítrio. Então ele é ótimo para a gente poder se desenvolver e se elevar espiritualmente. Sem É ele... aquele que Deus fala, não coloca o dedo na tomada. Aí ele vai lá e fala, coloca assim. Coloca assim para você ver como é bom de obedecer. Coloca. Aí tu vai e coloca, aí sim você, opa, agora eu sei por que Deus não quer que eu coloque o dedo na tomada. Isso aí. Agora eu sei, pela experiência da desobediência, eu sei o valor da obediência. Isso aí, perfeito, Rodrigo. Muito bom, muito bom.
Então é isso, pessoal. Então, próximo domingo a gente se encontra, tá? Pra ver o capítulo 14. E é isso. Até semana que vem. Um bom finalzinho de domingo para todos. Shavuot e até mais. Um abraço. Shavuot. Shavuot. Bom domingo para todos. Bom domingo. Yachad, 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 Kulam Kedusha, Chayesh Shalesh, Kulam Kedusha.